Então, hoje temos aqui a Marlene Novaes. Como ela já denunciou a idade, eu Pode? posso dizer a data de nascimento, não é? Que foi em 7 de outubro de 2002, aqui em Santo Tirso. Santo Tirso, Marlúcio, fica no meio do caminho entre o Porto e a Em cidade que eu vivo, Guimarães. que eu moro em Guimarães. E O é onde, berço, o berço da República Portuguesa, por, onde Muito nasceu Portugal. de por Guimarães. falar nisso, é onde tem a Escola da Ponte do José Pacheco, que é uma Sim. revolução na educação, Santo Tirso. A escola sem muros. Mas siga, Camilo, siga. E tem o Mosteiro de São Bento lá. Eu sou kardecista, mas uma figura que eu admiro na Igreja Católica, é São Bento, principalmente pelo lema dos beneditinos, né? Que diz que ora e labora, né? Ou seja, ora, mas também trabalha. Faça a sua parte. Porque nada vai cair do céu. Exato, Então, exato. como É as verdade. pessoas se... me desculpe aí essa fugida do tema, Não, mas a tá. Marlene é licenciada em Serviço Social. Enfim, formada. É verdade, já está. Na Já última está. entrevista ela estava quase formada. Isto aqui foi uma entrevista a cada passo. Isso. Já dá para quase escrever o diário da Marlene. Ela está Vocês- virando sócia do Sou Brasil. Vocês foram acompanhando a Isso. formatura. E desde pequena você tem uma paixão pela escrita, não é? É verdade, é verdade. Desde pequenas frases, depois Poesia. pequenos poemas, e depois fui elaborando mais, escrevendo prosa, mas desde pequenina que a escrita faz parte de mim. E isso te levou a participar de concursos aqui. Certo. Desde quando andava na escola, no 7º ano, no 6º ano, eu participava em quase todos os concursos que houvessem e fossem relacionados com a parte da literatura, da escrita. E quando entra na faculdade, eu imagino que essa paixão aumenta. Aumentou porque, ou seja, a paixão aumentou porque nós começamos a aprender mais também sobre a realidade cá em Portugal, de diferentes temas, e eu no fundo comecei a passar os meus conhecimentos para a escrita. Um dos temas com o qual eu me aproximei foi o envelhecimento, e a minha escrita passou a ser sobre o envelhecimento, seja poemas ou fosse prosa, era relacionado com o envelhecimento. Mas o seu gênero preferido é poesia? Sem dúvida, poesia. Uma das atividades, digamos assim, que eu tenho feito constantemente e que eu descobri que sou capaz disso é a escrita de poesia cronometrada. Desafiar o tempo. Sim, Essa miúda é abusada. Eu gosto muito de pôr, por exemplo, 2 minutos e escrevo um poema em 2 minutos. E, por exemplo, gosto de pedir uma palavra às pessoas que estão presentes em meu redor e escrever um poema através das palavras que as pessoas me dão. Já escrevi um poema com palavras mais variadas. Já me deram Itália, vinho, pão. E isso aí já é no campo da escrita criativa. São técnicas, sim, metodologias para você trabalhar a escrita criativa para aquelas pessoas que acham que não podem ser criativas, sim, que não conseguem. E a minha ideia, boa menina. Por exemplo, a minha ideia com esta atividade das palavras é também levar às instituições, e eu estou disponível mesmo para isso, que é através, no fundo, ali de um convívio que eu acabo por criar com os idosos dão uma palavra, cada um, dizem uma palavra qualquer, e eu crio um poema através das palavras que eles dão. Esse é um dos meus objetivos também. E pensando nessa ideia de levar isso para as instituições, também pretende expandir a vida acadêmica, levando isso para outras pessoas, para que incentive outras pessoas a adotar? Sem dúvida. Uma das áreas, digamos assim, que eu quero expandir é a área de ser palestrante, de dar as minhas próprias palestras. Ou seja, primeiro eu quero seguir os meus estudos e quero tirar um mestrado em gerontologia social. E depois repete, gerontologia social. Acho que no Brasil tem outro nome. Acho que lá é geriatria, é isso? Aqui em Portugal há diferenças entre geriatria e gerontologia. Gerontologia social. Eu quero mestrado em gerontologia, e a parte da geriatria associa-se muito aos cuidados mesmo físicos, ou seja, a higiene, a alimentação. A parte da gerontologia é mais o estudo do envelhecimento em si, e no fundo tentar construir ali o percurso do idoso para que possa ter uma vida com qualidade e bem-estar.
Esse é o meu objetivo, tirar o mestrado em gerontologia, e com isto, falando nesta parte de chegar a mais pessoas, o meu objetivo também é expandir as minhas palestras, desde como é que foi o meu percurso até agora, desde palestras sobre a demência, só que pronto, ainda é todo um caminho para construir. Eu até agora dei algumas palestras sobre o tema da demência a colaboradoras de instituições também, partilhando um bocado da minha experiência, e estou disponível para continuar. É mesmo esse o meu objetivo, levar o conhecimento a mais pessoas. Tá, questão de ordem. Então, ela tem como preferência a poesia, cronometrar a produção dos poemas, sim, geriatria ou gerontologia social, desporto e cozinhar. Mas viemos aqui para falar de quê? Das porções de afeto do livro. Sim, sim. Diga lá, Camilo Júnior. Que é História de uma Pessoa com Demência. Sim, a segunda edição agora é porções de afeto, e depois a frase que destaca ali é sobre a realidade de ter demência. Uma pessoa com demência, apesar dela ficar um tanto desmemoriada, né? Porque ela vai perdendo a memória, sim, mas ela ainda guarda afetos, tem uma essência ali. Né? Sim, e muitas vezes essa essência é esquecida. As pessoas acham que começou a ter demência, já não vale a pena tratarmos como tratávamos, ou tratam em demasia, com muito carinho, e às vezes isso leva à infantilização. Há que estabelecer aqui um limite, mas a pessoa continua a ter necessidades de receber afetos, a pessoa continua a ser ela própria, continua a ter a sua essência. E dos pormenores que muitas vezes é esquecido, é que a voz dos entes queridos, seja família, amigos, vizinhos, mas aqueles que eram mais conhecidos para a pessoa, o facto da pessoa com demência continuar a ouvir a voz dessas pessoas faz sem dúvida a diferença, porque a voz, por exemplo, a parte musical, de ouvir uma música e reconhecer a música, é das últimas coisas que a pessoa esquece. Então, o que a gente pode admitir é que essa sua obra, né, o Porções de Afeto, sim, ele também é um livro didático para aquelas pessoas que passam a conviver com pessoas com alguma forma de demência. Sim, transmitindo aqui as palavras de alguns dos meus leitores da primeira edição, essas pessoas disseram que é como um guia para saber cuidar das pessoas com demência, ou um guia para eu saber cuidar de mim mesma, sim, que descobri demência. E um guia para os cuidadores, mas não precisam de ser propriamente cuidadores familiares, cuidadores mesmo de uma instituição, colaboradores, já admitiram mesmo que foi muito importante ler o livro, porque o meu objetivo daquele livro é como uma conversa de café. Eu estou num café, a tomar café com o cuidador, e o cuidador está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, algo simples e algo informal, é esse o meu objetivo. Mas espera aí, o seu avô é Américo? Américo, sim. Senhor Américo, qual a idade dele? Ele tem 80. 80. Ele é a sua personagem, ou seja, o seu objeto de estudo. Sim. Aí a pergunta é, quem está fazendo terapia? É uma terapia literária. Ele está te ajudando, ou é você que está o ajudando, ou os dois estão se ajudando nessa terapia? Em primeiro de tudo, e eu agora aproveito também para deixar um beijinho à minha avó, a avó Margarida. Margarida, esposa do Américo. Esposa do Américo. Deixar um grande beijinho a ela e deixar um grande beijinho ao meu avô. Ela não tem ciúme da neta, não? Não. Ela diz que, pelo contrário, só fica contente de saber que os netos estão... Porque, acima de tudo, eu trouxe este tema para a comunidade, trouxe o caso do avô Américo, mas o avô Américo e a avó Margarida, que é a cuidadora principal, 24/24, têm o apoio da família toda, não falta apoio. E isto para dizer, sim, o avô Américo foi a inspiração, mas a minha avó também foi a inspiração, ou seja, a minha avó enquanto cuidadora, quando uma pessoa, eu que cuido de alguém, venho a descobrir que a outra pessoa tem demência, vai ser sempre uma adaptação, e às vezes essa adaptação pode ser positiva como pode ser negativa. Há pessoas que podem conseguir aceitar a realidade, há outras que podem não conseguir, mas sem dúvida alguma, com suporte a essa cuidadora que está 24/24, faz uma diferença enorme. Sim, sim. E, por exemplo, o facto de a minha avó, que é cuidadora, e o meu avô estar rodeado da família, eu disse beijinho aos meus avós, mas eu vou só deixar aqui beijinho à família toda. E a tia, onde está o avô hoje? Eu soube que o avô foi passear. Sim, foi passear. Eu sou fofoqueiro, Camila, eu descubro tudo. É em Santo Tirso? Sim, é em Santo Tirso. Qual é o nome da tia?
Tia Cândida. Ó, Dona Cândida, se a senhora mandar uma mensagem de WhatsApp para Marlene durante o programa, vai ganhar a segunda edição do livro autografado. Isso já está garantido, né? E eu queria deixar um beijinho à família toda também, que é para ninguém ficar com ciúmes. Deixa eu colocar uma coisa. O Saramago fala que é preciso sair da ilha para enxergar a ilha. Sim. Como é que você consegue fazer esse trabalho tão impessoal em se tratando de avô, avó, pai, mãe, irmãos, primos? Ou seja, a questão familiar não te inibe nada, não dificulta o seu trabalho profissional? Porque não é mais uma atuação de neta. Não, o meu medo inicial era esse, que pudesse ser mal interpretado, mas lá isso a minha família apoia-me, toda a gente apoia, toda a gente acha muito bem eu falar deste tema e mesmo eles dizem que notam mesmo que a minha área é esta, que eu gosto muito deste tipo de população e especialmente da área da demência. A minha família sempre me apoiou, não tenho queixa nenhuma. E sou muito grata a todos pelo apoio que dão e estão todos presentes, estão sempre a apoiar, assim como eu tento sempre apoiar a minha família. Lá isso, nunca tive nenhum problema com a minha família. Nem dificuldade própria você de enfrentar o assunto tão íntimo e tão pessoal. Por exemplo, eu não conseguia fazer esse programa com os meus filhos cá, com a esposa, porque inibe, né? É o julgamento maior, não é? Pelo contrário, isto quando, por exemplo, eu levei a situação do meu avô à SIC, ao programa da Casa Feliz, a minha família alinhou toda a gente disse que sim, sem problema algum, e que até achavam interessante trazer este caso à televisão, porque hoje em dia raramente vemos o tema da demência a ser abordado em meios televisivos. Sim. E eles apoiaram sempre, nunca foi dificuldade nenhuma. Da minha parte, no início foi um bocado complicado aceitar a realidade do meu avô ter demência, de não obter, no fundo, respostas às perguntas e às afirmações que eu ia dizendo. Gosto muito de avô, eu sei que ele não afirma, mas eu sei que ele sente. Mas agora sinto que estou mais bem preparada também pelas formações que vou tirando e pelo crescimento e amadurecimento. Sim, e eu acho importantíssimo esses temas serem levados aos grandes veículos de mídia, porque você acaba incentivando, né, fazendo com que outras pessoas compreendam melhor a doença, porque Sim. É muito difícil, né? Eu imagino, não convivo de perto por enquanto, né, com ninguém aí com uma demência ou que já chegou no estado de Alzheimer, mas muitas pessoas, eu acho, ficam nessa lamentação, né? Porque comigo, e agora? Isso. Qual que vai ser essa carga? Então, eu acho que tudo isso acaba contribuindo. Mas me diga uma coisa, né? A escritora Marlene, como a cuidadora Marlene, né, que faz o acompanhamento aí do quadro clínico do paciente, que é o seu avô, né? Você acha que esse livro ele acaba disciplinando no papel tanto do cuidador como daquele que está recebendo os cuidados? Sim, sem dúvida, até porque, ou seja, eu falo de alguns pormenores para quem cuida, mas também escrevi alguns dos poemas que é como se fosse o meu avô a falar. Ou seja, como é que o meu avô gostaria de ser tratado, sabendo eu como é que uma pessoa com demência deveria ser tratada. O livro traz mesmo esse. Ou seja, 50% dos conteúdos que estão no livro, ou mais, as pessoas dizem mesmo que ao lerem, isto na primeira edição e agora na segunda edição, eu reforcei isso. O objetivo era mesmo que as pessoas, a maior parte dos conteúdos, tivessem a impressão que estão a falar com o meu avô está a falar para elas, e em alguns conteúdos eu estou a falar para os leitores mesmo diretamente. Ou seja, eu falo para aqueles que cuidam e falo para aqueles que têm demência, porque inicialmente quem ler este livro pode ser um ponto muito positivo para compreender melhor, e até quem sabe às vezes quem tem demência no estado inicial poder transmitir à família, olhem, eu conheci este livro e neste livro diz isto, porque é que não vamos experimentar desta maneira? Sim. O objetivo é mesmo esse, e já me disseram uma vez ou outra que o livro poderia ser escrito com vocabulário mais técnico, ou seja, mais científico, mas eu não quero isso. Bacana, não é essa a proposta. Não, é um vocabulário simples, porque... Familiar. Sim, porque o público-alvo, por exemplo, da minha primeira edição atingiu os 80 anos. Boa. Ou seja, eu não vou escrever com palavras complexas para chegar a uma pessoa idosa
que não consiga compreender. E não ter a comunicação. Ou seja, o meu objetivo é mesmo esse, ser um livro informal, ser algo informal, em que no fundo, como eu digo sempre isto, como se fosse uma conversa de café. Eu estou a falar, a pessoa está à minha frente, estamos a tomar um café e a debater o tema da demência. É esse o meu Agora, a objetivo. conversa é de café, não pode ser de vinho nem de fino, tem que ser de café. Não. De vinho não, que senão depois as conversas podem desviar do assunto. Vamos... E eu acho que é importantíssimo isso, falar a linguagem que Exato. o leigo entenda, né? Talvez aí se identifique. No mestrado você possa até pensar numa obra científica. Exato, porque não vai faltar material de pesquisa. Completamente. Agora, o objetivo desta obra era mesmo simples, algo simples, porque eu mesma, quando vou ler algum livro, eu se ler um livro que tem palavras muito complexas, eu perco-me a meio. Ou, por exemplo, leio as 2 primeiras páginas e perco a vontade de ler. Eu gosto de ler livros informais que parece que o escritor está a falar comigo e eu estou a compreender o que o escritor está a dizer. É importante que a comunicação aconteça. E é como no direito, exato, né? Quando a gente começa a usar um juridiquês... Ninguém aguenta, ninguém entende. Não é... Ali para o leigo é muito difícil, né? Expressões em latim. Falar para si mesmo, E daí você está falando... É algo simples, Vamos seguir viagem. Você pegaria seu avô no colo se pudesse, fisicamente? Sim. Sim. Por quê? Vem uma canção aí que fala: segure seu filho no colo. Ana Vilela, Brasil. Segura seu filho no colo, abraça seu pai e sua mãe enquanto estão aqui. Que eu acho que tem tudo a ver com o tema, não é isso? Vamos de Ana Vilela e voltamos já.